Então, peguemos mais uma vez Apocalipse 22, versículo 20. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus, quer dizer Maranatá. Vem, eu venho depressa. Eu vou retornar. Mas já se passaram 2024 anos. Jesus disse que ele viria depressa. 2024 anos. Então, para nós não é tão depressa assim. Mas para ele é. Então, o Senhor retornará. Tenhamos sempre em mente aquilo que eu falei ontem para vocês. Jesus veio a primeira vez. O mundo vivia no paganismo. As pessoas não conheciam Deus. Adoravam os seus próprios deuses em vez de prestar culto ao Deus único e verdadeiro. Jesus veio e mostrou. Ele veio e apontou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês precisam largar os deuses que vocês criaram. E vocês precisam voltar-se para mim. Aí ele morre na cruz, porque a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus seria com a morte de Deus. E eu dizia ontem para vocês que Deus não morre, por isso ele precisava ter um corpo humano como o nosso. E por meio da Virgem Maria, Jesus adquiriu esse corpo humano. E aí agora nós temos um Deus que tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. E a natureza humana dele agora está pronta para ser oferecida em sacrifício. Por isso que em todas as igrejas católicas existentes no mundo, nós temos sempre lá a imagem do crucificado, para nós entendermos que a nossa salvação, ela veio por meio da morte de Deus. Deus morreu para nos salvar. Mas como ele tinha dito, ao terceiro dia eu ressuscitarei, ele ressuscitou. Então, antes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou para o Pai, ele crucificado. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho interessante que quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eu vejo que Jesus dá uma aliviada, porque nós sabíamos muito bem o que nós estávamos fazendo. Nós demos as costas para Deus, e não foi na inocência, não. Nós demos as costas para Deus porque nós queríamos dar. Nós queríamos ser independentes. Nós não queríamos o Criador. Nós fizemos igual Lúcifer. Não te serviremos. Não quero te servir. Então Deus, Jesus na cruz dá essa aliviada. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Depois ele dá o último suspiro. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na hora que Jesus, ele entrega o espírito, ele morre lá do céu. Pai, embora isso não tenha na Sagrada Escritura, o Pai disse: está ok, meu filho. Pelo teu sacrifício, pela tua morte, eu perdoo
E aí, antes dele subir ao céu, ele ressuscita no terceiro dia, e antes dele subir ao céu, ele ainda fica 40 dias orientando os apóstolos e dizendo aos apóstolos como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam fazer, até que o Senhor viesse na segunda vinda. E ali no livro dos Atos dos Apóstolos, então, peguemos agora comigo, que ontem eu peguei, nós vimos essa parte, mas ela é importante para esse momento também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus está prestes para subir ao céu. E aí ele estava ali reunido com os apóstolos. Versículo 6. Assim reunidos, eles o interrogaram. Senhor, olha a pergunta que eles estão fazendo para Jesus. Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu Jesus: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos em que o Pai fixou o seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo, vocês serão minhas testemunhas. Aí não sei se vocês se lembram, ontem eu dizia o seguinte, que entre a primeira vinda de Jesus, ele vem, e a segunda, que é o retorno dele, ele sobe, e entre essa vinda dele novamente, os apóstolos estão aqui pregando o Evangelho. E nós somos frutos da pregação do Evangelho. Se vocês estão aqui hoje participando desse encontro, e você hoje se diz ser católico, é fruto da pregação dos apóstolos. E foi uma pregação, o testemunho dele foi um testemunho de morte. Eles tiveram que morrer para derramar o sangue, eles tiveram que derramar o sangue para que esse evangelho chegasse até nós. E o evangelho ele chegou até nós aqui no Brasil com os jesuítas e os franciscanos. Tanto que lá em Porto Seguro tem lá um lugar que mostra onde aconteceu a primeira missa aqui no Brasil, celebrada por um frei. Essa evangelização que foi acontecendo, o mundo entrou numa divisão. Ficou duas sociedades neste mundo. A sociedade dos pagãos e a sociedade dos cristãos. Essa sociedade dos cristãos, ela tem regras. Da mesma forma como a sociedade civil, ela tem regras. Para você ser brasileiro, existem as regras que são colocadas. Nós temos uma Constituição que se chama Constituição Brasileira. E essa Constituição, para nós vivermos bem, nós devemos cumprir tudo que está escrito nessa Constituição. Embora hoje em dia os nossos dirigentes eles já não estão mais seguindo as Constituições.
ter essa Constituição que nós sabemos ela de cor. Para nós não sermos infligidos em alguma situação. Nós precisaríamos saber tudo, porque toda vez que nós infligimos um parágrafo daquele, nós somos chamados a atenção por um policial, pela corte, e se continuar sem cumprir, o que acontece? Preso. É assim a sociedade civil. A sociedade cristã também tem suas regras. Nós temos os mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus é que vai nos dizer como é que nós devemos nos comportar neste mundo. O primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento. Se eu infligir qualquer um daqueles mandamentos, nós também somos chamados a atenção. E nós poderemos ser condenados a um sofrimento que se chama eterno. Não é um sofrimento que passa, é um sofrimento eterno. Nunca mais vai se acabar, caso eu e você morramos sem cumprir aqueles mandamentos. E aí nós somos regidos, a sociedade cristã é regida por esses mandamentos da lei de Deus e pelos sacramentos que nos ajudam no processo de santificação. O sacramento nos ajuda a vivermos bem esses mandamentos. Compreenderam até aqui? Se alguém morre não cumprindo um mandamento daquele, ele é condenado para sempre. Esqueçam essa história de que Deus é brasileiro. Porque brasileiro sempre dá um jeitinho em alguma coisa. Deus não é brasileiro que fica dando jeitinho. Para Deus é assim. O que é. O que não é, não é. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que vier disso é do maligno. Então ninguém fique pensando que eu vou infligir esse mandamento. Por exemplo, quantos mandamentos se tem? 10. Aí a pessoa diz que ela cumpre 7. E tem 3 que ela não cumpre. Então, se 7 é um número grande e 3 eu não cumpro, então Deus vai dar um jeitinho. Deus vai dizer assim: não, meu filho, que bom, você cumpriu 7. Você só ficou sem 3, foi só 3 que você não cumpriu. Ok, 20 benditos de meu Pai. Não, é preciso cumprir os 10. Todos os 10. Como eu falei que nós devemos conhecer a Constituição brasileira, para que nós não sejamos chamados a atenção, a mesma coisa. Nós precisamos conhecer de cor os mandamentos da lei de Deus. Mesmo que você não saiba na ordem, mas que você saiba que os mandamentos da lei de Deus são todos esses aqui. E é preciso cumprir. Essa é
sociedade dos cristãos. Nós somos chamados de católicos, não é porque a Igreja Católica é um nome da Igreja. Tem a Igreja Universal, tem a Igreja Deus e Amor, e cada nome de igreja, que não são igrejas, vocês precisam entender bem isso, não são igrejas, são seitas. Porque a igreja é só uma, é afundada por nosso Senhor Jesus. Eles vivem dando o nome de igreja, mas não é igreja. É para enganar. E ontem eu dizia para vocês que para ser igreja fundada tem que ser, o fundador tem que vir do céu, ele tem que nascer da Virgem Maria, ele teria que padecer sobre Pôncio Pilatos, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e voltar ao céu. Esse é o fundador da igreja. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Ele falou a minha. Eu só tenho uma igreja, que é a católica. A partir do século XVI, como eu falei ontem, Martinho Lutero veio o protestantismo. E a partir do protestantismo começou a surgir esse monte de coisas que tem por aí. Se você colocar no Google quantas igrejas evangélicas tem no Brasil, vocês vão encontrar lá mais de 110 mil igrejas. Imagina. De uma, agora tem 110 mil ou mais. E só existe uma igreja. Então, por que nós somos católicos? Católicos, porque a palavra católica, católico, quer dizer universal. Que aí a Igreja Universal, fundada por um tal homem aí, que ele não nasceu da Virgem Maria, e para confundir os católicos, ele deu o nome de universal para confundir os católicos. Então, católico quer dizer universal. Significa o quê? Em toda parte do mundo que você for. A evangelização desses 12 homens chamados de apóstolos chegou. Qualquer parte do mundo que você for, vocês vão encontrar a Igreja Católica lá. Mesmo que seja um país como o Japão, que lá a maioria eles não são cristãos. Tem japoneses lá no Japão que não sabem nem o que é Jesus, nunca entrou numa igreja católica. Eu tive a oportunidade uma vez de ir lá no Japão e eu constatei isso. Eles não conhecem, não sabem. Mas lá no Japão tem a igreja católica. Nem que seja uma, em algum lugar assim, tem a igreja católica. Então, em qualquer parte do mundo que você for, tem católicos. Agora, na Universal você não vai encontrar em toda parte do mundo. Da igreja esquisita lá, o cuspe de Cristo, não vai ter. Veja mais, imagina o nome de uma igreja, o cuspe de Cristo. Porque Jesus pegou o cuspe ali e passou no olho do cego, o cego escutou. As esquisitices que tem por aí. Em qualquer parte do mundo você vai encontrar a Igreja Católica. Ela é uma. Ela é apostólica porque é dos apóstolos. Os apóstolos pregaram o Evangelho. E ela tem a sede em Roma. A sede da Igreja Católica é em Roma. Aí vocês vão ver que o ensinamento dessa Igreja Católica, que é universal, por isso que é universal, explico mais
mais uma vez, não é o nome Igreja Católica, porque é um nome a mais. É porque é universal, está em todo lugar. O ensinamento que Deus dá nessa igreja para a sociedade dos cristãos é sempre o mesmo, é único. A pregação dos sacerdotes, dos bispos e tudo, ela não pode ser diferente do que Jesus ensinou e veio por meio dos apóstolos. Não deveria, assim, cada padre falando uma coisa. E hoje nós vivemos uma provação dentro da igreja que está nos deixando confundidos, porque um padre diz uma coisa, outro padre diz outra, um bispo diz uma coisa e outro diz. Porque estão criando coisas na cabeça deles e é por isso que está causando confusão. Mas o ensinamento é único. Por exemplo, hoje, aqui em Fortaleza não dá para dar o exemplo, porque por causa da festa de Nossa Senhora, como é? A Assunção de Nossa Senhora, que foi comemorada no dia 15. Na verdade, aqui comemora certo, que é no dia 15 de agosto. Mas, como é uma solenidade e é uma missa de preceito, os bispos pediram a Santa Sé, porque isso aqui não pode, os bispos chegar, não, vamos fazer desse jeito. Não, ela é um ensinamento único. Foram lá em Roma e pediram a Santa Sé se poderia transferir a missa da solenidade de Nossa Senhora, grande solenidade, a Nossa Senhora Assunta ao céu, se poderia transferir para o primeiro domingo após o dia 15. Então, aqui no Brasil, a Santa Sé aceitou. Para quê? Para que você não incorresse e cair num pecado que poderia ser de faltar a missa solene de Nossa Senhora. Porque como no Brasil não tem feriado para esse dia, nós iríamos incorrer em um pecado grave. Olha como foi bonito isso que a igreja fez no Brasil, né? Então, transferiu-se para o primeiro domingo, então, com a exceção daqui, hoje está se celebrando a missa de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora. Mas aqui não vai ser, porque já foi celebrado. Mas, a nível de igreja, todas as missas que são celebradas diariamente, é aquele evangelho para toda a igreja. Se você for em qualquer parte do mundo, se você for participar da missa naquele dia, o evangelho vai ser aquele, a primeira leitura vai ser aquela, o salmo vai ser aquele. Não é diferente, porque Deus fala para os seus filhos uma única coisa todos os dias. Como o protestantismo é uma confusão mesmo, em cada lugar que se for da igreja, eles estão dizendo lá que Deus está falando aquilo. Imagine um pai que fala e uma mãe que fala para os seus filhos, para cada um fala uma coisa. A educação que os pais dão para os seus filhos é uma. O que o pai e a mãe falam é uma única coisa para os seus filhos. Assim Deus é que fala uma única coisa para todos os seus filhos, todos os dias, na celebração da Eucaristia. Deus fala para a sua igreja no púlpito da celebração eucarística. É aqui que Deus fala para os seus filhos. Vocês compreenderam? Tanto que é impressionante como é um ensinamento só. É só uma liturgia. Então todos os padres hoje estarão, vou dizer a exceção daqui, né? Estariam todos de branco, paramentados de branco, e a leitura do Evangelho é aquela falando sobre Nossa Senhora.
Veja só, ela é única, é um ensinamento único. Tanto que se você for participar da missa na China e você não sabe o mandarim, quando o padre inicia a missa, mesmo sem você saber o mandarim, você sabe o que é que ele poderia estar dizendo, porque a liturgia ela é igualzinha. Os gestos dos padres são todos iguais, não tem diferença. Tanto que se você vê o padre fazendo um gesto diferente, você diz assim, tem alguma coisa errada, pode ser um falso padre que está aí. Toda missa começa com em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se no mandarim, agora eu vou inventar aqui, eu sempre invento. Se no mandarim, que você não sabe, está lá na China você, vai participar da missa, a língua não é a sua. Aí o padre começa, aí você faz, em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo, você está sabendo? Embora você não entenda o que ele esteja falando. Aí a segunda parte, e que raiezinha, mas não. Aí você abaixa a cabeça. E de tempo em sabe, aí você, Senhor, tenha piedade de nós. Então, assim, não muda. Essa é a igreja católica. Aí está lá lendo o Evangelho, aquele monte de gráficozinho lá, aí você está com o seu livrinho aí, você está com a Bíblia, você está acompanhando, né? Aí diz, aí você já sabe, o Senhor ele está no meio de nós, vai. Aí você acompanha, o sacerdote vai dizer o Evangelho, ele está lendo lá e você está acompanhando com a sua liturgia, e você sabe que é a mesma leitura, você não está entendendo. Isso é a Igreja Católica. É uma sociedade que dá-se o nome de católicos, com todas as suas regras. Nós, no mundo, nós somos diferentes. O nosso comportamento é diferente. Se no mundo está dizendo assim, pode matar, os católicos estão dizendo, não pode. Porque Deus diz que não pode matar. Se no mundo civil é aprovada a lei do aborto, na sociedade dos cristãos não se aborta. Aonde tiver um católico, em qualquer parte do mundo, em qualquer nação, lá estão dizendo, pode abortar, é lei, está na lei civil. Se abortar, a pessoa não é presa. Mas para nós cristãos, não pode matar, porque o mandamento que rege a nossa vida é não matarás. Então os católicos irão resistir à sociedade civil, ainda que tenha que morrer, vai resistir dizendo, nós não matamos. Pode matar, nós não matamos. Por que você não pode matar? O nosso Deus, que é a nossa divina majestade, e nós somos conduzidos por ele disse que não pode matar. Entenderam? Por isso que ontem eu disse que parece que os católicos estão se deixando levar pelas leis civis e estão dizendo não, mas a lei civil está dizendo que pode. A civil e a divina, tanto que a lei civil, para ela ser criada, ela tem que estar de acordo com a lei divina. Se ela não estiver de acordo com a lei divina, nenhum católico pode cumprir a lei, ainda que seja preso, condenado e morto. O católico não vai cumprir a lei divina, a lei civil, se ela estiver em desacordo com a lei divina. Vocês entenderam? Não é que nós vamos levantar uma bandeira e sair. Não.
o pensamento dele vai contra a lei divina. Compreenderam? Essa é a sociedade cristã. Essa sociedade cristã que somos nós. Nós cremos em algo que Jesus falou, que eu acabei de ler aqui nos Atos dos Apóstolos. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Então, nós católicos, nós temos consciência que aquele que morreu na cruz, ele irá retornar. A primeira vez, ele veio para dizer assim, olha, usando o meu palavreado, né? Criem vergonha na cara. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não estão conforme o que o meu pai sempre ensinou. Então, vocês mereciam todos a condenação. Mas nós vamos dar uma chance para vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês, para que vocês sejam reconciliados. E a partir de então, agora vocês vão fazer a vontade de meu Pai, enquanto vocês vão esperar o meu retorno. Quando se fala que Jesus vai retornar pela segunda vez, ele vem buscar a sociedade dos católicos. Ele vem buscar os católicos. Por isso que a pregação do Evangelho consiste nisso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Porque o batismo é que nos introduz nessa sociedade dos católicos. Ninguém entra na sociedade dos católicos sem ser batizado. Quem não é batizado não pertence à sociedade dos católicos. Ele pode até dizer assim, eu gosto do catolicismo, eu acho bonito e tal. Aí você diz, mas você é batizado? Ele diz assim, não, então você não é católico. E se não é batizado, não entra no céu. Quem morre sem o batismo não se salva. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Eu estou falando o geral. Uma pessoa ouviu a pregação do Evangelho e ela é convidada a ser batizada e ela diz, eu não quero ser batizada. Ela ouviu e ela não quis, e por ela não querer, morrendo, não entra no céu, vai para o inferno. Por isso que nós, católicos, entendendo isso, a igreja batiza a criança, não espera a criança ficar adulta. Por exemplo, aquela criança que está nos braços daquela mãe lá, que ela está lá, cumprindo a missão dela de mãe, de fazer o menino se aquietar, para dormir e tudo. Ele é batizado? Na próxima sexta-feira? Isso, na semana que vem, tá vendo? Uma criancinha daquela. Os santos, eles faziam assim, porque naquele tempo não tinha esse negócio de ficar cortando a barriga, né? Corta a barriga para dar a luz. Aí tem que ficar uns dias lá, a mulher esperando cicatrizar. E é pelas vias normais. Então a mulher dava a luz de manhã, de tarde já estava andando normalmente, a criança no braço ali, e à tarde já ia para a igreja para batizar. Não demorava muito para batizar, não. Minha mãe demorou demais. Eu nasci em maio, fui batizado em setembro, demorou muito. Eu já queria nascer e já entrar na água batismal e já ser batizado logo. É burrice essa história dos evangélicos de ficar batizando
deixar o filho crescer para depois batizar. Quem tem garantia que esse filho vai crescer? Se a pessoa morre até no ventre, aí vai deixar para crescer. Quando meu filho crescer, ele vai decidir. Vai nessa história. Porque ele poderá morrer antes. E aí, como é que vai ser? Se vai entrar no céu, tem que ser batizado. Por isso que os católicos já batizam logo. Entenderam? Então, o batismo é essa condição. Então, os apóstolos foram pregar o Evangelho. E essa sociedade dos cristãos estão esperando Jesus voltar. E quando ele vier na sua glória, ele vai pegar os católicos que são fiéis e vai levar junto com ele para o céu. Peguemos agora aqui essa passagem. O Evangelho de São Mateus 25, versículo 13. Jesus aqui está falando da parábola das 10 virgens, o que antecipa também, ele fala da sua segunda vinda. Aí no versículo 13, Mateus 25, versículo 13, Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Esse é o grande problema da nossa vida de católico. Jesus, ele deixou uma interrogação para todos nós em relação ao momento do seu retorno. Nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Essa é a questão. Ele pode voltar agora. De repente eu estou aqui, o céu se abre, as trombetas tocam e ele vem. Para quê? Para buscar e levar. Ele não vem mais para pregar o Evangelho. Ele não virá mais para morrer na cruz. Ele não virá mais para chamar a atenção de ninguém. Ele só virá para levar. E nós não sabemos o dia nem a hora. E pelo fato de nós não sabermos o dia e nem a hora, como é que nós devemos viver? Segundo a carta de São Pedro, vamos lá. Segunda carta de São Pedro. Vamos ver se eu encontro. Capítulo, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, quando ele vai falar a respeito da segunda vinda de Jesus, versículo 8 até o 10. Olha o que é que Pedro vai dizer, o primeiro passo. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não os deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós. Então vamos dizer, nós estamos no ano qual? 2000 quanto? 2024. Então para Deus são 2 dias, 24 minutos. Para nós, 2000 anos e 2024. Olha como é que é para Deus. Um dia diante do Senhor como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Olha, o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam,
usem da paciência para convosco. Então os pagãos estão dizendo bem assim, que história é essa? Vocês estão dizendo que Jesus vai voltar? Cadê? Já são 2000 anos que ele está falando que vai voltar. Essa história de padre, conversa fiada. Não acredita nisso, não. Vivam como nós. Aí tem os cristãos que vão ficando com inveja daquela vida paganizada que os pagãos vivem, uma vida de impureza, de pecado. Aí diz, é verdade, Deus não vem agora não. E aí entram nessa vida de pecado. É isso que ele está dizendo. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça. Ao contrário, que todos se arrependam dos seus pecados. Entretanto, virá o dia do Senhor como um ladrão. Jesus faz sempre essa comparação do ladrão. O ladrão não avisa o momento que ele vai chegar. Simplesmente, quando está lá, ele já entrou, já levou tudo. E ainda te dá um presentinho, uma bala na testa. Ninguém sabe aonde. Ele vem como um ladrão. Olha que comparação. Eu achei interessante que eu fiz uma homilia, essas que eu gravo, aí eu coloquei lá, né? De virar como um ladrão. Aí uma pessoa desses católicos ignorantes que não sabe nada, como é que o padre pode ficar falando que Jesus é um ladrão? Uma metáfora que ele está usando. Na cabeça dela estava que Jesus estava dizendo que Jesus era um ladrão. Ele não é ladrão, não. Olha que burrice. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Pedro está dizendo aqui? Olha só o que é que vai acontecer. Quando Jesus vier na sua glória, ele virá buscar eu e você. Aí a pergunta que vocês poderiam dizer é o seguinte: mas padre, ele vai levar os católicos fiéis, os fiéis católicos, e os outros vão ficar aqui? Porque tem gente que pensa assim, Jesus vai levar para o céu e os outros vão ficar aqui. Não. Sabe o que é que vai acontecer? A terra desaparecerá. Não existirá mais esse mundo. Os que não forem com ele irão para o inferno. E vai sobrar só essas duas situações: céu e inferno. Os que estiverem no purgatório, porque quem está no purgatório está salvo. Ele só não entrou ainda no céu. Aí os que estão no purgatório sairão do purgatório e irão para o céu. E aí vai existir agora os condenados e os salvos. É isso que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Imagina, meus irmãos, viver eternamente no inferno e nunca mais vai sair de lá. Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Para sempre sofrendo. Nunca mais vai sair desse sofrimento. E não venham dizer para mim: mas Deus é amor. Como é que Deus vai permitir uma coisa dessa? Deus não quer
dizer: eu não vou servir a uma mulher, porque Deus estava falando do Davi, que ia criar Nossa Senhora. Ele: não, eu não vou servir uma mulher dessa, e não vou servir a um Deus que tem uma natureza humana. Eu só servirei ao Deus, a essa mulher nunca. Aí entra São Miguel, né, que entra como Deus, e aí ele é expulso do céu com uma terça parte de anjos. Ele é expulso do céu. Agora vejam bem, ó. Se ele foi expulso do céu, que é o céu, é a plenitude da felicidade nossa, porque aqui nós temos picos de felicidade. No céu é a felicidade que nunca vai acabar. Se no inferno é o sofrimento que nunca acaba, o céu é a felicidade que nunca acaba. Vocês entenderam? Então não teria cabimento esses anjos serem expulsos do céu e ficar num lugar de felicidade também. Então eles foram expulsos para um lugar de sofrimento. E eles não vão se arrepender. Satanás não se arrepende. E como ele não consegue bater de Deus, é de frente, porque quem é que vai brigar com Deus? Ele usa-nos. Ele me usa, ele te usa para ele ofender a Deus. É por isso que ele nos leva a pecar. Aí quando nós entramos numa situação de pecado, ele dá aquela gargalhada dele, e ele olha para Deus e diz assim: está vendo? Eles não te obedecem, não, eles obedecem a mim. Então, uma vez que se obedece ao diabo, não se entra no céu, vai ficar no inferno junto com ele. Está entendido isso aqui? Porque tem gente por aí não que Deus é amor, Deus é misericórdia, e fica falando, né? Deus é misericórdia, continua adulterando, não muda não. Não, porque Deus é bom, Deus é misericórdia, e adulterando. Achando que vai comer baião de dois. Não vai comer baião de dois. Não vai. Estão querendo dar gentil em Deus. Não se dá. Então, o que Pedro está dizendo? Tudo isso vai desaparecer. Céu e inferno. Céu para aqueles que amaram, reverenciaram, foram fiéis a Deus, a sociedade dos católicos. Inferno, os pagãos que não quiseram saber. Inferno para os católicos que não foram fiéis. Vamos continuar. Versículo 11. Uma vez que todas as coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade da vossa vida e vossa piedade. Enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, no qual habitar a justiça. Esse novo céu e a nova terra não é aqui, é lá no céu que eu estou falando. Portanto, caríssimo, esperando esta coisa, esforçai-vos em ser por ele achados, sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor, 2024 anos já se passaram, de nosso Senhor, vos é salutar, como também vossos caríssimos irmãos Paulo escreveu, segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado. Então ele está dizendo,
vivam santamente. Enquanto o Senhor não vem, fujam do pecado. Os cristãos, os católicos, são aqueles que aguardam o Senhor que virá. Nós não sabemos que horas ele vem, que dia. Então, como nós não sabemos o dia que ele vem, então nós vamos viver santamente. O pessoal fica perguntando assim: padre, qual é a vontade de Deus para mim? Seja santo. Essa é a vontade de Deus para você. Seja santo. Não tem outra vontade. Não tem outra coisa que Deus queira para nós a não ser santo. A santidade. Então vamos para a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E vamos ver o que é que ele vai nos dizer. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, 1513. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis o quê? Aí, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima sem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vou-lo temos dito e asseverado. Eu sei que o tempo já está acabando, mas Verônica, em 5 minutos, mas me dê mais um tempinho para terminar, porque é importante. Olha só. Nos mandamentos da lei de Deus, pode ser que tenha um católico que ele nunca caia no pecado do primeiro mandamento, amar a Deus. De repente ele ama. Pode ser que no segundo também, não falar o santo nome de Deus em vão. E aqui vou abrir um parênteses. Não falar o santo nome de Deus em vão, não é isso que vocês ficam procurando os padres para confessar, dizendo assim: ai padre, eu falei o nome de Deus em vão. O que foi que aconteceu? Eu caí no chão e disse: ai meu Deus, não, isso não é pecado. Que bom que você disse: ai meu Deus, estou sentindo dor. Uma Maria Clara que quebrou o braço fazendo pirueta. Aí na hora que ela quebrou o braço, ela disse: ai meu Deus, isso não é falar o nome de Deus em vão. Agora, falar o nome de Deus em vão é você pegar e usar o nome de Deus em piadas, o nome da igreja com piada, de santos, blasfemar, culpar a Deus pelo mal. Aí acontece algo de ruim, a culpa é de Deus. Deus não é mau, Deus é bom. Isso é um pecado contra o segundo mandamento. Agora, eu posso realmente, eu caio no chão e olho para o céu e digo assim: ai meu Deus! Aí sim, eu vejo que eu estou culpando ele, mas é um desabafo. Eu dizer assim: ai meu Deus, como está doendo? Que bom que você não está dizendo: ai Satanás, como está doendo? Vocês compreenderam? Por isso estudem o catecismo que vocês vão entender melhor. Aí tem o terceiro mandamento, guardar os domingos de festa. De repente pode acontecer de você ser uma pessoa infiel às missas dominicais. Vou pular. Mas quando se trata do sexto mandamento, aí complica, que é o que Paulo está dizendo aqui. O sexto mandamento
que nos dá equilíbrio para os apetites sexuais. Compreenderam? Por exemplo, eu estou com vontade de fazer sexo. Aí a virtude me ajuda a dizer assim: você é casado, fazer isso? Não. Então, se você não é casado, então você não pode ter relação sexual, porque a relação sexual só pode ter entre um homem e uma mulher. Casados na igreja. Não pode ser fora do casamento. Tem que estar casado, porque a relação sexual, ela tem um objetivo. O objetivo é a procriação. Não se tem relação sexual antes do casamento, só depois do casamento. Então, quando se trata do 6º mandamento, se eu não me engano, do 8º lá, não desejar a mulher do próximo, aqui todos nós estamos englobados nela. A única pessoa aqui que não está é aquela criança ali no carro. Aquele menino ali, ele não pega contra a castidade. Aquela criança está no braço daquela mãe lá, não pega contra a castidade. Tanto que uma criança, quando ela vai se confessar, a confissão dela é sempre assim: briguei com meu irmão, briguei com a minha irmã. É assim. Você não vai encontrar uma criança dizendo: padre, eu pequei contra a castidade. A minha amiguinha estava lá e nós tivemos um caso durante a noite. Criança não tem desejo sexual. Só começam a ter na puberdade. Então, quando se trata do pecado contra a castidade, todos, você está dizendo: você está me julgando? Não, eu estou falando uma verdade. Todo mês a mulher, quando entra naquele período dela, ela tudo subindo, quer subir pelas paredes. O período fértil é normal. Por quê? O corpo da mulher está se preparando, porque o óvulo está maduro, para receber o espermatozoide para fecundar. Então a mulher fica toda chique. O homem está sempre ativo. Mas a mulher, aí você não é casado, aí vem os desejos, você tem que lutar contra esses desejos. Vem o pensamento, você muda o pensamento para outra coisa, até passar aquele momento. É assim que a sociedade dos cristãos vive. Os pagãos não. Por exemplo, esses dois que são namorados, para ser novo, poderia estar casado, né? São namorados. Não é fácil namorar. Namorar é uma obra de arte. Tem que estar cheio do Espírito Santo para não pecar contra a castidade no namoro. Por isso que antigamente, como é que se namorava? A mãe olhando de longe, os dois ali no lado, ficar conversando ali, mesmo assim vinha os pensamentos. Imagine nos tempos de hoje. E hoje já se namora e já sai casado. E a menina já sai de lá grávida. E os pais permitindo que a filha receba o namorado dentro da casa dela. E aí os dois ficam lá no quartinho, rezando o rosário com Frei Gilson e as minhas irmãs daqui. É muita inocência de um pai e uma mãe achar que aquela menina que está namorando lá no quarto esteja rezando o rosário e conversando coisas do céu lá. Impossível. Tem muitos pais por aí fazendo da casa um motel. Um motel aprovado.
permitem, então a casa toda está no pecado. Se Jesus vier, vai tudo para o inferno. Porque o quarto é para o esposo e a esposa. Só que na sociedade civil, porque eles não creem em Deus e eles não querem saber de Deus, lá eles fazem tudo. Mas na sociedade dos católicos, não. A menina só vai para o quarto e o rapaz só vai para o quarto quando os dois forem no altar e prometerem fidelidade um ao outro. Aí agora pode ficar no quarto. Aí agora que pode, não querem ficar. Aí você encontra casado, a igreja está cheia dele. Não quero, vai dormir no sofá. Nesse pecado, você imagina, você está lá, porque olha, existem dois retornos de Jesus. Um, quando ele vier na sua glória para relevar todo mundo. E o segundo é que ele está levando dia após dia as pessoas. Ontem ele levou Silvio Santos, ontem, com 93 anos de idade. Mas ontem também ele levou uma criança no ventre da mãe. Ela foi lá, fez a ultrassom e o médico falou: olha, não tem batimento cardíaco. Deus levou no ventre. Deus leva no ventre. Deus leva após o nascimento. Deus leva depois de 10 anos. Deus leva depois de 15 anos. Então Deus está levando todo dia. Que horas são agora? 10h39. E quando eu estou falando, aqui em Fortaleza, Deus já está levando uma multidão, está levando uma multidão lá no Espírito Santo, uma multidão lá na Bahia, uma multidão ele está levando. Ou nós estávamos passando de carro, tinha uma moto no chão lá, e um carro que bateu. Deus, quando leva, ele não diz assim: você está no pecado, então eu não vou deixar você, eu não vou te chamar agora. Deus chama no pecado e na graça. Ele chama. Outras vezes, quando você conversa comigo, ela diz: padre, será que a minha vida é agradável a Deus? Ela pergunta assim para mim: será que eu sou agradável a Deus? A sua vida é agradável a Deus? Os dois ali, os namorados, eu vou pegar eles de novo. Os dois lá, eita, vamos lá vendo o negócio lá. Será que o namoro de vocês é agradável a Deus? Se Deus levasse você agora, você iria para o céu diante do seu namoro, ou você? Se Deus viesse agora aqui para levar, quem iria? Quem iria? Bem, aquela criança está garantida. E aquela de lá também. A mãe eu não sei, e nem o pai que está aqui. E aqui não tem comunidade Shalom, não tem canção nova, não tem toca de Assis, não tem obra de Maria, não tem Anuncia-me, não tem. Você que pertence a Shalom, você que pertence à canção nova, você que pertence à obra de Maria, você que pertence, sabe lá o quê? Se o Senhor levasse agora você com esse crucifixo no peito, com a branco ou sácula cinza, você iria para o céu. Se Deus te levasse agora, meu filho, você iria. Quem tem garantia aqui, cada
não se confessava, não estava em dia com a confissão. Então, para você não ficar doido, nós estamos dizendo ali, porque nós não podemos julgar ninguém, quem julga é Deus, aí nós estamos no céu, aí todo mundo está consolado dizendo que está no céu. Uma mulher que veio falar comigo, eu estava falando mais ou menos sobre isso, ela disse: Padre, o meu filho morreu. Aí chamaram um diácono, mas não é aquele que está lá no fundo, não. Chamaram o diácono para fazer as exéquias. E aí o diácono começou a falar: esse menino era um homem de Deus, esse menino era assim, esse rapaz consolando os vivos. Quando acabou a celebração, que o corpo foi levado, a mãe foi para o diácono e falou assim: diácono, tudo que o senhor falou, meu filho não vivia isso não, diácono. Então significa que a mãe estava dizendo: meu filho não se salvou não, meu filho, porque o senhor, tudo que o senhor falou não era o que ele vivia não. Eu sei que vocês não estão acostumados a ouvir esse tipo de pregação, porque as pregações hoje é tudo isso. Deus vai consolar você, Deus vai te dar um negócio, Deus vai não sei o quê, Deus vai não sei o quê, e nunca fala de santidade. Nós precisamos ser santos. Tem alguma família aqui? Levante aí uma família inteira que estiver aqui. Tem alguma família aí? Fica em pé, a família. Várias as famílias que estão aqui. Olha só. Não é para bater palma, não é isso? Olha bem. Aquela família ali o casal. Cadê o centro aí? Cadê? Não é? Imagina só. Ali outra família está. Ali olha a mãe. Cadê o pai? Não. Já foi, né? Ótimo. Podem sentar o resto. Vamos por aqui, não pode ficar aqui você. Imagina, o pai já foi. O pai já foi. Vamos supor que o pai, ele morreu santamente. Ele está no céu. Aí vocês estão crescendo. Aí você começa a demandar. Vida errada. Não quer saber de Deus. Seu pai está no céu. E aí você morre, um dos filhos morre. Mas as outras, morrem tudo santa junto com a esposa. Já parou para pensar em sua mãe, seu pai? Olha lá e diz assim: cadê minha filha? E dizer: minha filha não está aqui. Se não tiver no céu, está no inferno. Podem sentar. Obrigado. E lá os outros também. Imagina! Aí daí a mãe lutando para o filho ser santo, para a filha ser santa, e eles não, todo mundo quer viver o que o mundo está oferecendo. Aí Deus leva, imagina só, meu pai que já morreu, minha mãe está com 88 anos, na ordem cronológica ela vai primeiro do que eu. Aí minha mãe morre, eu já tenho uma irmã que já morreu, aí chega lá, olha, o padre é que não veio, os outros todos, e o padre no inferno. Porque tem padre no inferno e bispo também. Tem padre. Porque nós somos uma sociedade que vivemos nesse mundo, nos preparando para ir para o céu ou para o inferno. Então nós temos que ser santos. Então no casal, muitos anos de casado, o marido numa vida errada, e não sei o quê, vem lá, e ele lá se achando o garanhão de Fortaleza. Aí o garanhão de Fortaleza morre repentinamente. Pá! Aí a esposa fica ali, não, aí o padre consolar está no céu, aí fica todo mundo, está no inferno, bandido. Aí ela vai, porque ela leva uma vida santa, aí ela chega lá e cadê o bandido?
queimando no inferno para sempre, porque não quis levar uma vida santa. Tem gente por aí que está na dúvida. Deus, será que vai ficar? Não, está no céu. Não está. E aqui eu não estou citando nomes, porque não cabe a mim eu julgar. Eu só estou dizendo para os vivos. Tem algum morto aqui? Eu estou falando para os vivos. Alerta para os vivos. Essa história de achar que está santa, que está levando uma vida errada e está no céu, é mentira. Não foi. Não foi. Agora capriche você para levar uma vida santa. Se confessa se você está no pecado e leva uma vida santa. Porque se o outro foi, você vai querer ir. Vai junto com ele. Quem é que quer ir para o inferno? Imagina aquele casal de namorado. Não é vocês não, eu estou indo para vocês não. Aí à noite eles têm a relação sexual que não pode ter. Aí chega de manhã, aí dizem assim, depois eu te confesso. Aí a menina é levada na madrugada, ela morre na madrugada, porque ninguém sabe a hora que vai viver. Aí ele recebe a notícia, o telefone toca, ela morreu. Não, mas ela é santa, né? Aí o cara vai dizer assim, nossa, ela não se confessou e ela está com pecado mortal. Ela morreu e está no inferno. E quem mandou ela para o inferno foi eu. Eu ajudei a levá-la para o inferno. Como é que esse cara vai sobreviver, sabendo que a tal namorada dele está no inferno? Aí ele vai agora, se confessa, o padre absolve, a porta do céu abre para ele e a porta do inferno abre para outra, a outra está no inferno. Psicologicamente, como é que esse cara vai viver sabendo dizer, eu mandei ela para o inferno? Que santidade da vida, que homens devemos ser, que o Senhor buscar. Isso está falando sempre ali santamente, lutando diariamente, pecou, se confessa. Tem católico aí que não se confessa. Quer entrar no céu sem confissão? Vai pensando que você vai entrar no céu sem confissão. Mas era caridoso. O inferno está assim de gente que praticava caridade. Está cheio. Mas como uma pessoa dizer para mim, padre, o pecado, a caridade não cobre uma multidão de pecados. Sim, uma multidão de pecados para quem vive santamente. Seria muito bom eu pecar e praticar uma caridade. Pequei e pratiquei uma caridade. Aí São Paulo diz na carta dos Efésios que a caridade não salva ninguém, para depois não ficarem se comparando e achando um melhor do que o outro. A caridade é uma virtude normal, fazer o bem para os outros. Imaginem, eu não preciso ser católico para dar de comer para alguém. Eu não preciso ser católico. Imagina uma pessoa bate na minha porta com fome, eu tenho que dar para ela, eu não dou. Isso aqui é um animal. Eu não preciso ser católico para fazer isso, não. Agora, achar que só porque eu fiz isso eu vou para o céu? Do adultério, meu filho. Você deu a caridade assim, mas do adultério. Acaba com a fornicação. Esses negócios de segunda união. Agora estou passando a mão na cabeça de segunda união. Não, o importante é ser feliz. Se
Segunda união é adultério. Então quem está na segunda união, que eu acho que não existe segunda união, só tem a primeira. Então vai para o tribunal eclesiástico, vai tentar resolver. E você está achando que você está na segunda união, você vai para o céu? Não vai para o céu na segunda união. E pode dizer que eu estou julgando. Porque isso é mandamento da lei de Deus. Não desejar a mulher do próximo. Aí estou passando a mão. Eu tenho que ser feliz. Você é feliz? Sim. Uma felicidade só para esse mundo. E a felicidade para a eternidade. Onde é que vai ser a felicidade para a eternidade? Adúlteros não entram. E não fui eu que disse, não, foi São Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 6, ou em verso. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. E agora estão dizendo que vão. Segunda união. A segunda união é uma forma bem assim, maneira para não chamar de adúltero. Porque segunda união é adultério. Aí fala segunda união. Bonito, né? É um casal lá que vivia na segunda união um dia. Agora eu vou acabar, você vai poder vir para cantar e a música para rezar. Era um casal de segunda união, sabendo que estava errado, vinha conversar comigo. Eu disse, resolva essa situação. E o cara não queria resolver porque não queria magoar a esposa dele. O cara já estava magoando. Aí um dia, ele veio falar para mim o seguinte: padre, eu estava participando da missa do Senhor. Aí o Senhor diz assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o filho olhou para o pai, a criancinha olhou para a mãe e disse assim: mamãe, papai, vocês não são felizes, né? Porque eles não podiam comungar. Eu disse: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eles disseram: mamãe, papai, vocês não são felizes, não. Vocês não comungam. Vamos ser santos